Sonic é uma das maiores franquias do mundo dos jogos, ou é o que diria 20 anos atrás antes dele começar a receber uma leva de jogos ruins que mancham o nome da série até hoje. Apesar disso, ele continua recebendo jogos novos até hoje, e relançamentos dos mesmos jogos há mais de 30 anos também. Mas muita gente não sabe por onde começar a jogar Sonic e eu vim aqui responder essa pergunta. Pegue seu T-Dog e sua Esmeralda do Caos, porque eu serei sua guia neste mundo sobre Dragon Ball Furry e te explicarei Para começar, precisamos considerar dois fatores, a cronologia dos jogos e os melhores / mais amigáveis, que não são um pedaço completo de bosta e que não são jogos difíceis que te fazem morrer várias vezes para te fazer perder o interesse. Mas vamos por partes. Vamos começar pela cronologia. Basicamente, existem duas linhas do tempo na série principal de Sonic. Existem diversos universos spin-offs também, mas a gente não vai focar neles aqui. Para começar, nós temos a quadrologia, pentalogia clássica, enfim, Sonic 1, 2, CD, 3 e Knuckles. Não necessariamente nessa ordem, existem certas discussões sobre aonde especificamente Sonic CD se encaixa, mas isso não é importante, já que os jogos não necessariamente seguem uma continuidade. Você pode jogar um sem ter jogado o resto tranquilamente. A única exceção é o Sonic Knuckles, que é uma continuação direta do 3. Tem inclusive uma versão chamada Sonic 3 e Knuckles, que são os dois jogos em um, é a experiência completa. Com isso em mente, o resto dos jogos funciona individualmente. A partir daqui as timelines se dividem, mas logo eu falo disso. Vamos focar só em uma por enquanto. Bom, temos os Adventures 1 e 2, apesar disso você não precisa jogar o primeiro para entender o segundo, tanto que o Shadow e a Rouge são introduzidos sem nenhuma menção ao foreshadowing do primeiro jogo e também não tem menções ao primeiro jogo durante os eventos do segundo. Depois vem o Sonic Heroes, que você não necessariamente precisa jogar o Adventure 2 para entender, mas é bom ter uma certa noção da história do Shadow. Mesma coisa com o Shadow the Hedgehog de 2005. Então, na verdade vim fazer uma pequena correçãozinha que você precisa sim ter uma certa noção sobre a história do Shadow, só que como esse jogo tem muitas rotas alternativas e muitos caminhos finais, você pode acabar pegando uma rota que não tenha nada a ver com a lore de Sonic, então é meio difícil categorizar ele. É o Sonic com é o Cellbit com armas, o Cellbit falando, vou matar pobres. Depois disso temos... Não, fica longe desse aí. Ainda mais que é um reboot, então não vai fazer falta. Sonic Unleashed e Colors são completamente independentes do resto das suas histórias, inclusive não tem nenhuma ligação entre esses dois jogos também, só tô citando eles juntos para ser mais rápido mesmo. Você só precisa saber que o Unleashed se passa antes do Colors. Depois é o Generations e a partir daqui as coisas ficam um pouco mais confusas. Esse jogo se passa quase que imediatamente depois do Colors por causa de um flashback do Eggman falando que aquela foi a derrota mais recente dele. Nesse jogo temos dois Sonics, o clássico do Mega Drive e o moderno que surgiu a partir dos Adventures. Quando eu falei que a timeline se dividia. Voltando pro Sonic 3 e Knuckles bem do ponto onde ela se dividiu, temos uma segunda linha do tempo que pula daquele jogo direto pro Generations. Vamos chamar de linha do tempo do Sonic clássico. A partir daqui, as duas linhas do tempo seguem de forma independente, mas ambas sendo da série principal. A partir daqui, os eventos da timeline clássica vão pra Sonic Mania, que tem seu final verdadeiro, resultando nos eventos de um outro jogo que já vou falar sobre. Enquanto isso, na linha do tempo pro Sonic moderno, temos Sonic Lost World, que inclusive no roteiro eu botei World, não World. Parabéns, Abby, que se encaixa no mesmo da maioria dos jogos anteriores, faz parte da cronologia, mas funciona de forma individual. That must be the Lost Hex. Cool. Less looking, more landing. Shut up, Tails! Depois disso vem Sonic Forces, que junta as duas linhas do tempo de novo, com o final verdadeiro do Sonic Mania fazendo o Sonic clássico vir parar nesse jogo. Ele tem muitos personagens vindos de outros jogos, como Lost World e o 6, mas honestamente isso não vai atrapalhar muito sua experiência. Depois da linha do tempo volta a se dividir quando o Sonic clássico volta para sua timeline. O Sonic moderno tem Sonic Frontier, cheio de menções e referências a jogos anteriores da franquia, dando mais atenção ao cânone. O que dá pra perceber que estava bem ignorado, já que mais da metade dos jogos aqui funcionam individualmente. Por enquanto, essa é a timeline do Sonic moderno. Também tem umas discussões Sonic Prime, que é uma série animada da Netflix, se passa nela ou não, mas isso é assunto para outro dia. Mentira, porque eu não vou fazer vídeo sobre isso. Lembra do final do Forces que o Sonic voltou pra linha do tempo dele? Isso resulta nos eventos da DLC em Core do Sonic Mania Plus, apesar dela não ser muito importante pro canon não, viu? E pra acabar temos Sonic Superstars, tem um cachorro latindo. Não sei se dá pra pegar no áudio, mas tudo bem. E pra acabar temos Sonic Superstars, que até o momento que eu tô escrevendo isso não saiu ainda, mas ao que tudo indica é canônico dessa timeline.
Finalmente acabei. E como dá pra ver, isso é bem confuso. Agora, vamos separar tudo e falar com mais calma. Primeiro, vamos eliminar os jogos que você não devia começar e o porquê. Sonic 1 é um bom jogo, mas todos os outros jogos da série principal do Mega Drive fizeram melhor. Os level designs não funcionam tão bem com um bicho rápido como o Sonic e ele é cheio de bugs. Ainda é um jogo bom, mas sofre de algo que eu chamo de síndrome do primeiro jogo. Inclusive, eu esqueci de botar no roteiro, mas você também não devia começar pelos Adventures, por motivos deles serem bem bugados. São jogos que foram originalmente lançados para Dreamcast, mas que foram portados tipo 4 ou 5 vezes, e isso deixou eles muito feios e muito bugados também. Inclusive, pra quem souber inglês, eu recomendo esse vídeo aqui do Cybershell, que é um vídeo de quase 40 minutos, que ele explica detalhe a detalhe, lado a lado, detalhadamente, por que Sonic Adventure DX é um port ruim. É um vídeo muito bom pra quem souber inglês e recomendo muito. Ele se aprofunda muito nisso. Eu tô falando só o básico aqui. Sonic Heroes e Shadow the Hedgehog tem gameplays bem diferentes do resto da franquia. São jogos que vale mais a pena jogar se você já for fã, ainda mais por eles serem bem repetitivos. Sonic eu sei que é um jogo feito às pressas, extremamente bugado e mal acabado, sendo considerado inclusive o pior jogo da história da franquia. Fique longe desse. Tem uma versão chamada PO6, que é um remake feito por fãs pra PC, só que ele não tá completo ainda, e honestamente deve levar uns bons anos até ficar pronto. Sonic Unleashed é um jogo bom, mas tem um grau de dificuldade muito maior que o resto da série e tem essas medalhas infernais super chatas de pegar. Também tem o Warhog, o Sonic Lobisomem, mas ele se encaixa mais na categoria do Heroes of Six, ser um sistema muito diferente do resto da franquia. Cara, isso é um fodendo hack and slash do Sonic. Lost World é um jogo legalzinho, mas ele, assim como os últimos jogos, é um jogo bem experimental com uma gameplay muito diferente do resto. Esse aqui se aproxima muito mais de um Mario Galaxy do que de um Sonic convencional. Sonic Forces é um jogo bem meia boca que tem um foco numa história fraca e é uma gameplay super monótona e automática. Cara, tem sessões de tipo 30 segundos sem nem pegar no controle. Apesar do Frontiers também ter uma gameplay diferente do resto da série, ele também é bem experimental, mas provavelmente os jogos futuros do Sonic moderno vão seguir a mesma fórmula de gameplay, só que mais refinada. E as menções aos jogos antigos também podem deixar novatos um pouco confusos, mas não chega a ser um problema. Com isso, sobram Sonic 2, CD, 3 Knuckles, Colors, Generations, Mania e Frontiers. Eu admito que não cheguei a jogar o Colors ou Frontiers, mas pelo que eu sei desses jogos e pelo que amigos me falaram, são ótimas opções sim, apesar de seus problemas. Mas se eu, Abigail e Helena Cheeseburger, Soca Fofo, Borra Calças Terceira, tivesse que indicar um para começar, eu recomendaria o Generations. Apesar de ser um jogo comemorativo de 20 anos da série, o que ironicamente faria ele precisar de conhecimento sobre a lore e tudo mais, é o contrário. Parece que ele foi pensado justamente para fãs e principalmente para novatos. Os gráficos desse jogo são lindos até hoje, ele tem ótimas fases, trilhas sonoras e o motivo principal de considerar ele a melhor porta de entrada. Você vai ser introduzido às gameplays de Sonic 2D e 3D de uma vez. O jogo não te dá tudo de mão beijada, mas também não é difícil. Tem a dificuldade ideal para quem tá começando o Sonic. A história da série até ali não é necessariamente importante, no máximo tem easter eggs e referências aos jogos anteriores. E de bônus ainda tem como desbloquear o Sonic 1 dentro dele através da lojinha. Lembrando, esse é o jogo que eu considero melhor para começar e que também foi a porta de entrada para a franquia. Mas é aquilo, né? A não ser que você acabe por acidente começando por um jogo muito ruim, você pode começar por algum outro jogo. Não necessariamente os que eu listei aqui, eu deixei um monte fora dessa lista e mesmo assim gostar ou não da série. Gosto é igual a cu, todo mundo tem o seu, assim como a opinião também é igual a cu, todo mundo dá vontade. Eu sou Abby Cheeseburger, obrigado por me assistir até aqui e até outro dia. Beijos. My God, man, I love Sonic hentai do Sonic.